Já, professor, já está gravando. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu gostaria de dizer que estamos na quarta edição esse ano do sexta.com.ciência, ou Sexta Consciência. Dessa vez vamos trabalhar o tema da verticalização em Manaus, com a Lupuna, e eu vou passar a palavra para a Emadna, que será a nossa moderadora nesta tarde. Olá, muito boa tarde a todos, né? Hoje nós temos como palestrante a doutoranda Lupuna Correia de Souza, né? Lupuna é geógrafa, né? É gerente de inovação industrial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas. É doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura da Amazônia, né, na UFAM. Possui MBA em Gestão de Projetos. É mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Amazonas, né, UFAM, e possui graduação, tanto licenciatura quanto bacharelado em Geografia pela Universidade Vale do Paraíba. É pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Amazônia, né, IPECAB, e tem experiência, né, na área de Geografia, atuando principalmente na elaboração e gerenciamento de projetos voltados ao desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas regionais e também na escrita de projetos para a captação de recursos, né? Além de articulação com diferentes atores da hélice quíntupla, né? Que é o governo, a iniciativa privada, o terceiro setor, instituições de fomento e academia. E os principais temas, né, que a Lupuna trabalha é cidades, dinâmica das cidades na Amazônia, educação tecnológica, metodologias e tecnologias educacionais, além de ciência, tecnologia e inovação, né? Lupuna, muito obrigada por ter aceitado o convite. E você tem, a partir de agora, 40 minutos para fazer a sua palestra, né? E, posteriormente, nós iremos abrir para a roda de conversa. Tá bom. Com você. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu sou filha da casa e o bom filho a casa torna, né, professores? E os colegas que eu tive o prazer de trabalhar ainda na PECAB, então estou muito feliz pelo convite. O meu trabalho, na época que eu fiz em 2016, foi quando eu defendi, foi orientado pelo professor José Aldemir. O título do trabalho é Espaço e Tempo, a Verticalização na Cidade de Manaus, do ano 2000 a 2010. Na verdade, esse trabalho, apesar do título dele ser de 2000 a 2010, o recorte espacial dele para análise foi esse, mas dentro da dissertação como um todo, que atualmente é um livro, a gente trabalha toda a parte quantitativa dos edifícios na cidade de Manaus, desde 1970 até 2010. As ideias iniciais desse projeto começou com o acesso ao trabalho da primeira pessoa que trabalhou verticalização na cidade de Manaus. Acho que é pertinente falar primeiro o que é a verticalização, né? A construção de prédios. E esse prédio, quando ele é construído, ele multiplica o solo. Então, a verticalização nada mais é do que a construção de prédios e a multiplicação desse solo. E aí, quando a gente começou a trabalhar a ideia da verticalização, foi que nós tivemos acesso ao trabalho da professora Yolanda Aida, que hoje é professora da UFAM, e no trabalho dela, ela tinha iniciado alguns pontos relevantes da verticalização na cidade de Manaus. Foi o primeiro trabalho a ser feito. Então, o professor na época achou pertinente a gente completar esse trabalho, continuar com ele, quantificando, né, porque faltava essa base para que outras análises pudessem ser feitas. Atualmente tem o trabalho do Felipe,
ele até esteve em uma palestra comigo na UEA, e o trabalho dele já é continuidade do meu. Então, se vocês quiserem depois chamar o Felipe para apresentar o dele, seria bem interessante. Por quê? Porque o meu, ele identificou um eixo antigo do crescimento vertical na cidade, principalmente para moradias de alto padrão, e o dele complementa agora os novos vetores de verticalização que saíram desse alto padrão. Então, fica a dica aqui para chamarem o Felipe para falar um pouco também do trabalho dele. Os precursores dos trabalhos sobre esse processo no Brasil, a gente tem em São Paulo, principalmente a professora Nádia Somek e a Maria Adélia, que são os trabalhos que a gente mais encontra no Brasil, são dessas duas autoras e também do professor Ricardo Tols. O meu trabalho, ele teve uma base muito forte no trabalho da professora Gisela Verri, que um dia eu vou conhecê-la pessoalmente, né, professora Paula? E que ela também fala desse processo de verticalização, só que com um viés psicológico, e muito interessante no trabalho que ela fez no bairro do Rio de Janeiro. Então, os trabalhos que eu me baseei e que teve muita influência no meu foi o trabalho da professora Gisela, principalmente, e o da Yolanda Ida. As pesquisas de verticalização na cidade de Manaus, como eu já falei, hoje são da professora Yolanda Ida, que foi a primeira, depois o meu quantificou essa parte da verticalização, dando apontamentos de por que ela aconteceu e por que não foi em toda a cidade. Aí vem o do Felipe agora com os novos vetores de verticalização. Como que essa cidade ela foi se produzindo? Aí o Fernando, quando abrir a palavra, ele pode até complementar um pouco. O processo de verticalização ele é baseado principalmente com a chegada da indústria no Brasil. Tanto que na cidade de São Paulo, que foi onde foi construído o primeiro prédio de lá data de 1920. E logo na década de 30, a gente teve todo o processo de quando o Brasil passou de agroexportador para industrial. Então, veio com tudo isso uma modernização nas técnicas construtivas. E dentro dessa discussão de modernização das cidades, desses novos processos, chegou a verticalização. De início, os prédios verticalizados, eles eram basicamente prédios de comércio. Posteriormente, esses prédios foram ganhando um outro tipo de status e pela dinâmica econômica e também de modernização dessas técnicas, eles começaram a ser multiplicados nas cidades como símbolo de modernização e também o uso desses prédios para moradia. A cidade de Manaus, quando a gente começou a quantificar, a gente viu que o primeiro prédio construído foi no finalzinho da década de 40, que é o prédio, para quem é daqui de Manaus e conhece lá o centro, o antigo prédio do INSS. Foi o primeiro prédio a ser construído com 10 andares. E aí a gente começou, então, a levantar os dados quantitativos para a gente identificar as décadas e as quantidades para fazer um comparativo. A Zona Franca chegou em Manaus em 1967, e aí a gente vê na década de 70 já os primeiros prédios a serem construídos na cidade. E aí é possível verificar aqui nesse gráfico que na década de 70 nós tínhamos 9 prédios construídos. O recorte da minha pesquisa foi que esses prédios fossem superior a 4 pavimentos. Por quê? Porque pela lei, superior a 4 pavimentos, é obrigatório se fazer o uso do elevador. Então, que é um outro instrumento dessa modernização das técnicas, porque a partir do uso do elevador é que cada vez os prédios foram ficando cada vez mais altos.
Então, na década de 70, esses primeiros prédios foram construídos em Manaus, e todos esses 9, eles ficam na Avenida Eduardo Ribeiro, porque é o centro antigo da cidade. Então, a Zona Franca estava chegando, a cidade ainda não tinha a configuração de mancha urbana que ela tem hoje, e aí os prédios se concentraram principalmente no centro antigo da cidade. E aí veio a década de 80, já aumentou um pouquinho mais para 16 prédios, e o grande boom imobiliário, né, que saltou de 1990 com 100 para os anos 2000 com 229 prédios, ou seja, em uma década aumentou mais de 100% a quantidade de prédios na cidade. E aí, por isso que, para análise, o nosso recorte foi feito de 2000, dos anos 2000 até os anos de 2010. Olha, passa. Quando a gente... Deixa eu ver se passou direitinho. Quando a gente começou a estudar e a traçar os vetores de construção desses prédios, a gente viu que no Parque 10 de Novembro é onde estão concentrados a maior quantidade de prédios da cidade. Se eu não me engano, são 66 até o ano de 2010. E superiores a 10 andares. Então, o Parque 10 de Novembro, ele é um antigo balneário daqui, ele tinha muitas chácaras, e aí, quando a gente começou a ver o salário dessas pessoas, a gente começou, então, a comparar de acordo lá com o que é classificado pelo IBGE, de classe A, classe B, classe C, enfim, alta, média e baixa renda, e a gente viu que esses prédios que hoje estão concentrados nesse espaço, eles são prédios, a maioria residencial, e para um público de classe alta. A identificação desse vetor, ele começa no Parque 10, e o estudo que a gente fez apontou que esse crescimento se daria até o bairro da Ponta Negra, com mais ênfase. Na época, a gente teve dificuldade de conseguir esses dados mais novos, e aí, por isso, eu defendi em 2016, mas os dados só são até 2010, porque também está muito ligada à coleta de dados do censo. E, então, até o ano de 2010, os vetores de verticalização que tem mais de 10, né, possuem, o bairro que possui mais de 10 prédios, que a gente formou o vetor partindo desse recorte, começa no Parque 10 e termina na Ponta Negra. Aí vem Parque 10, Dom Pedro, Santo Agostinho e chega na Ponta Negra. E aí, nessas nossas amostras, nós fomos a campo e nós visitamos todos os prédios que nós tínhamos listado no nosso banco de dados, que foi fornecido aí pelo seu Adjalma do IBGE. Todas as vezes que eu faço palestra, agradeço a ele, porque se não fosse ele, esse projeto não tinha saído. Porque quando a gente fala que a gente faz pesquisa, e essa pesquisa ela é de cunho imobiliário, está voltado para o tema, a gente tem uma certa dificuldade. Não é uma dificuldade só minha, né? Outras pessoas que trabalham com essa questão podem confirmar, inclusive o Fernando, que está aí presente. Então, nós fizemos um campo para quantificar e realmente confirmar, e a gente teve diferenças poucas na quantidade daquilo que tinha na nossa tabela e daquilo que realmente a gente tinha encontrado. E foi a partir dessa comparação aí que a gente fez o recorte. Nessa apresentação aqui não tem os mapas, porque, como eu falei, eu perdi todos os meus dados no computador recentemente, então eu perdi a palestra que tinha. Mas, assim, eu já digo de antemão que quem tiver interesse pode acessar a minha dissertação ou pode entrar em contato comigo, que eu também passo o e-book. O meu livro, apesar dele estar à venda, eu faço questão também de distribuir
o e-book que tem essa pesquisa, porque eu sei que é muito difícil para a gente, que é pesquisador, a gente conseguir dados. E aí, falando um pouco de por que também o trabalho não se estendeu, né, para todos os bairros da cidade. Essa foi uma pergunta que me fizeram numa banca. Na hora eu nervosa não soube responder, mas eu sei, tá? Tá, gente? É o seguinte. Quando esse primeiro eixo vertical ele começou a ser construído, ele começou no centro antigo da cidade. E ele se expandiu. Até 2016, que foi quando eu defendi a dissertação, Manaus tinha 63 bairros. E dos 63, nós só identificamos 10 bairros com algum tipo de verticalização. Só que esse algum tipo de verticalização eu tenho um bairro que tem um prédio acima de 4 andares, que foi o meu recorte. Eu tenho um bairro que tem 2 prédios, mas aonde realmente tem construção acima de 10 prédios, em termos quantitativos, é nesse eixo mais antigo que sai do centro da cidade, passa pelo Parque 10, do Parque 10 entra o Dom Pedro, no Dom Pedro, todo o corredor da Ponta Negra, Santo Agostinho, né, até chegar ali o Tarumã, que agora já tem novos empreendimentos. Então, por isso que o nosso recorte foi feito ali no Parque 10, tá bom? Se vocês quiserem ir interagindo, vocês podem ir falando. Outra pergunta que me fizeram qual é a diferença da nossa verticalização e da verticalização de Belém? Belém tem uma verticalização mais antiga do que a cidade de Manaus, já explicada pela história, enfim, é mais antiga do que a gente. E a gente tem que lembrar também que a altura dos prédios, ela está diretamente relacionada com a qualidade do solo. E o processo de expansão diretamente relacionado com a morfologia das cidades. Então, basicamente, a nossa verticalização ela é mais nova, e a forma com que a região metropolitana de Manaus é formada, diferente da região metropolitana de Belém, faz com que a nossa verticalização ainda tenha um processo mais lento do que a verticalização na cidade lá, do município de Belém, tá? E é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, complementar, enfim, colocar, fiquem à vontade. Eu não sei há quanto tempo que eu estou falando. Não, tá dentro do horário. Eu já posso abrir, então, para as perguntas? Pode, fica à vontade. Tá ok. Obrigada mais uma vez, Lupuna, pela apresentação. Então, agora, a partir desse momento, né, nós podemos abrir a roda de conversa, podemos começar com questionamentos, né, ou mesmo contribuições com relação ao assunto que a Lupuna veio apresentando. Então, eu deixo disponível para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu pergunto qual o título da dissertação e qual a capa do livro que você ia mostrar. Não mostrei, foi, professora. Espaço e tempo na cidade de Manaus, processo de verticalização de 2000 a 2010. Deixa eu encontrar aqui a apresentação de novo. Aqui. Essa é a capa do livro. E para quem tiver interesse em ter o livro, é só pegar o número do meu telefone lá no grupo do NEPECAB, para quem é do NEPECAB. Para quem não é do NEPECAB, por gentileza, alguém do NEPECAB anota aí no chat para mim. Pode entrar em contato que eu passo o e-book, tá? Sem problema. Ok.
Deixa eu Nós abrir temos aqui. algumas perguntas aqui, né? Acontecendo aqui no chat. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para eu fazer para você, né? Então, a Heloísa Helena, ela fez uma pergunta, né? Acredita que esse processo de verticalização Isso. atualmente está mais voltado para moradia ou espaço comercial? É para moradia. O espaço comercial, ele é bem menor do que o da moradia. Se a gente pega o trabalho do Fernando, é que eu não me recordo o título do trabalho dele agora, para falar para vocês, há um crescimento muito forte hoje, ele identifica esses novos eixos, ele chama no trabalho dele os eixos identificados no meu de velhos eixos e os eixos identificados no dele de novos eixos. Então, esses novos eixos, eles estão muito voltados à questão da moradia. Só que dessa vez, pelo acesso às práticas de financiamento, pela própria dinâmica econômica e facilidade de aquisição de moradia, esses novos eixos eles estão muito voltados a residências. Respondi, Heloísa? Perfeitamente. Obrigada. Mais alguém? Isso, alguém mais? Fez alguma colocação? Lupuna, eu tenho, né, uma pergunta para fazer para você, né, em relação ao impacto dessa verticalização para a cidade e para a população, né? Como que você classifica esse impacto positivo, né, ou negativo? Positivo ou negativo, acho que depende do ponto de vista, porque positivo para quem tem essa facilidade de adquirir uma moradia. Hoje os financiamentos eles estão cada vez mais longos, e aí para quem não tem onde morar, esse é um fator positivo, porque você consegue transformar aquele solo que antes abarcava uma casa, né, era suficiente para uma casa, você consegue construir 20, 30. Mas os impactos negativos também são visíveis. No meu trabalho, a gente até faz alguns apontamentos em relação a isso, não só pela questão do saneamento, que é o cuidado que essas grandes construtoras têm que ter, com a questão tanto do saneamento quanto ambiental, e geralmente elas são deixadas de lado, e também a questão climatológica, porque a gente sabe que quanto mais prédios, menos circulação de ar, né? Mais asfaltamento, enfim. E aí eu acredito que esses sejam os pontos negativos, mais os pontos negativos para uma questão ambiental do que para a questão pessoal. Porque se a gente olha pelo lado de que esses financiamentos mais longos possibilitam uma classe que hoje é identificada lá no trabalho do Fernando, que está tendo como adquirir a casa própria, e essa casa ela ser uma casa vertical. Então, isso é um lado positivo se você olha a população. Eu não estou falando do banco que está se beneficiando dos juros da forma que eles estão empregando para venda. Eu estou falando exatamente do ponto positivo para quem está querendo adquirir aquela casa, moradia, né? Mas existem pontos negativos e não tem como a gente passar por cima, porque se você vai no Parque 10, principalmente, que foi onde a gente mais olhou para análise, você encontra esgotos a céu aberto. Então, ao mesmo tempo que ali custava na época 7.500 o metro quadrado do terreno, você não vê aquilo sendo investido no lugar, em coisas básicas que seria o saneamento, né? Então, e outra coisa que no trabalho da professora Gisela Verri, e ela discute bastante, a questão e a professora Paula também tem um livro, inclusive, essa economia verde, esse marketing verde, a forma que ele também é empregado para se vender esses empreendimentos. Então, são questões complexas, mas também interessantes de serem olhadas. Porque
Os prédios são construídos hoje e assim, eles vendem, você vai morar mais perto da área verde, floresta, né? Faz todo esse marketing em torno daquele empreendimento. Aí você chega no empreendimento, os da Ponta Negra são bem interessantes, olhar em imagens de satélite, você vê que primeiro tiram toda a mata original, e aí constrói-se o prédio e dentro dele coloca-se paisagismo. E aí você está mais perto do verde, né? Tem várias questões que podiam ser consideradas positivas, mas que eu também considero negativa. Por isso que depende muito do ponto de vista do morador, do ponto de vista, né, do empreendedor, do banco que financia, enfim. É isso. Respondi? Ok. Respondeu sim, obrigada. A professora Paula levantou a mão, mas antes dela levantar a mão, o José Augusto já tinha feito uma pergunta aqui no chat que eu vou fazer, depois que a Lupuna responder, aí a professora Paula fala. José Augusto perguntou se o projeto Zona Franca de Manaus contribuiu de forma significativa para a verticalização de Manaus. O projeto talvez não tenha contribuído para o processo de verticalização, mas o resultado do processo da Zona Franca de Manaus aqui, com certeza. Porque com a chegada da indústria na cidade, eles trouxeram novos modos, né, nesse modo de viver. E também com eles novas técnicas. A gente vê a chegada do primeiro prédio, a construção do primeiro prédio da cidade de Manaus foi em 1949. A chegada da Zona Franca foi em 1967. E a gente vê a Eduardo Ribeiro crescendo verticalmente, principalmente na década de 70, ou seja, 3 anos depois. E aí, isso é resultado de toda uma dinâmica econômica. E também como que Manaus ia chamar atração para essas indústrias. Ela continuar uma cidade horizontal com característica interiorana ou ela entrar no processo de modernização mundial da verticalização? Porque também tem uma discussão em relação ao status do vertical. E aí, com certeza, o resultado da implantação da Zona Franca de Manaus impulsionou também a chegada desse novo tipo de moradia. Porque não é uma moradia típica nossa. A nossa moradia típica é casa de madeira, seria casa de palha, né? Mas o emprego das técnicas, essas mudanças no modo de viver do cotidiano, com certeza elas mudaram, né, e continuam mudando, não só com a chegada da Zona Franca, mas com o que resultou até hoje. O status, hoje a facilidade do acesso à compra, os centros ficam mais caros, então a população vai para as margens. Hoje os empreendedores estão vendo que a possibilidade de transformar as margens e se obter lucro. Tanto que esses novos eixos que o Fernando fala, eles estão às margens, eles não estão mais no centro. Porque o centro, além do terreno ser mais caro, já saturou, já tem novas funções. E aí esse mercado viu que possibilidade de se construir às margens, né, nas franjas da cidade. Então é isso. Respondi? José? Respondeu sim, professora. Muito obrigado. Obrigada. Então, a professora Paula está na vez e, na sequência, o Crisan. Então, o que eu ia colocar, na verdade, é uma continuidade da pergunta da Eremadna sobre os impactos e colocando as duas em diálogo. As duas, eu digo, a Eremadna com a preocupação da mobilidade urbana e a Lupuna com a questão da verticalização, né? Quer dizer, o adensamento, a multiplicação de solo urbano que uma verticalização significa,
significa no mesmo ponto de uma via você ter vários estacionamentos, vários automóveis saindo de uma vez só ou em horários de pico. Então, assim, do ponto de vista dos impactos, né, eu acho que isso seria alguma coisa a ser considerada. Ruas bastante verticalizadas provavelmente vão apresentar uma intensidade de automóveis significativa, né, no determinado horário do dia da semana, etc. Era basicamente isso. E nesse sentido, um problema de mobilidade, né? E complementando... Comentário para vocês comentarem. Uhum. Complementando isso, quando a gente estava fazendo essa visita de campo, estavam terminando a construção do Life Park 10, ali perto do Veneza. E aí nós perguntamos para ele quantas pessoas sairiam de uma só vez 6 horas da manhã, por exemplo, do condomínio. Aí a gente fez um cálculo assim superficial, na época eu não lembro se eram 800 ou 1.000 pessoas saindo ao mesmo tempo, pela quantidade de apartamentos que tem ali. E aí, complemento o que a professora Paula falou. Esse lugar que recebe essa verticalização também tem um adensamento, porque são várias casas, né? A gente pode considerar várias casas, em uma casa se mora 2 pessoas, aí multiplica se tem 100 apartamentos. Então, e cada apartamento com a garagem para 1 ou 2 carros. E isso tem que ser considerado e é muito importante, inclusive para quem trabalha com mobilidade. Né, professor Geraldo? Bom, eu posso falar depois... Oi? Não, é porque a Lupuna me provocou e eu liguei o microfone. Você quer falar? Não, ela estava comentando sobre o impacto, né, dessa concentração de pessoas no mesmo lugar, o que isso pode gerar de impacto no trânsito. Né? Aí eu estava me lembrando, Lupuna, 2 aspectos, já que eu interferi aqui, furei a fila, né? Estava me lembrando de 2 aspectos. Em Águas Claras, no Distrito Federal, em Brasília, tem uma área tão adensada verticalmente que o congestionamento começa na garagem dos prédios, assim, de manhã. Tamanha quantidade de pessoas descendo, pegando, entrando nos seus carros, que aí a rua já congestionou, para sair das garagens já fica travado. Então, para a gente ver a maluquice que é essa história de planejamento urbano. Né? E aqui em Manaus, eu me lembrava, também quando você falava, que um governador um dia comentou assim, Manaus está progredindo, já tem até congestionamento. Então, assim, comemorava, né, o progresso que Manaus estava tendo, porque já tinha até congestionamento, que era coisa de cidade grande. Né? Então, o progresso de Manaus sendo medido pelo congestionamento que já começava a aparecer. Então, são coisas, né, dessa nossas cidades, no modelo de produzir cidade, de usá-las, que são importantes a gente considerar. Isso está muito relacionado também, Crisan, vou furar aqui a vez porque a professora, né, Paula fez o questionamento, e eu acho que é interessante eu falar nesse momento, depois eu já te passo a palavra, tá? O interessante quando nós falamos sobre a questão de mobilidade, né, é como que nós usamos os agentes que fazem parte da cidade, né, de todo um contexto urbano, de maneira equivocada, né? Inclusive a questão, por exemplo, da verticalização, ela é defendida quando você fala dos benefícios para a mobilidade, mas depende de como essa verticalização vai ser empregada. Porque o ideal é que as cidades elas sejam mais compactas, menos dispersas, né? Então, a verticalização, isso com uma mobilidade eficiente, né? Então, a verticalização, ela contribui, né, para que a gente tenha cidades mais adensadas e menos dispersas.
Mas para que isso desse certo, nós precisaríamos também que esses espaços fossem usados de maneira mista, né? Que fossem espaços onde as pessoas morassem, mas tivessem acesso ao seu local de trabalho, né? E com facilidades, né? Que tivesse corredores de ônibus, né? Que pudesse interligar esses locais de verticalização aos locais onde as pessoas trabalham. Mas isso não é, né? E eu fico pensando assim, que se já era um fator complicado, né? Quando você fala da verticalização ali nos bairros mais centrais, como o Parque 10, onde as pessoas se deslocam ali, Parque 10 Centro, Parque 10 Adrianópolis, né? Agora, imagina a verticalização que está surgindo ali na margem ali da mancha urbana de Manaus, ali próximo à barreira, né? Então, ali mesmo que aquelas pessoas vão precisar se locomover para chegar aos seus ambientes de trabalho, porque elas estão significativamente mais distantes. E ali é uma questão até complicada em relação ao acesso a qualquer tipo de serviço. Eu conheço uma pessoa que morava num daqueles apartamentos ali e falou que ela ia se mudar, porque quando ela chegava com fome em casa, não tinha nenhum lanche perto para ela comer. Né? Então, assim, o acesso a qualquer tipo de serviço, ele necessariamente implica que você tenha um automóvel. Porque você está verticalizado, mais distante de todo o serviço que a cidade consegue, precisa oferecer para que você tenha essa vida urbana, né? Lupuna, Crisan fala ou tu precisa falar na sequência? Crisan, desculpa, querido. senão eu perco aqui o raciocínio. Em relação a essa verticalização ali de perto da barreira, eu lembro de um texto que o professor Geraldo indicou para a gente como leitura no mestrado. Esse texto ele me acompanha. É um texto sobre mobilidade, até do Banco Mundial. É um texto interessantíssimo e ele fala sobre os diferentes tipos de pobreza. E aí, se a gente conecta essa verticalização para essa população de alto poder aquisitivo e com essa verticalização para uma população que tem uma renda mais baixa, você vai ver que esses novos eixos, e aí casa com esse relatório do Banco Mundial que o professor indicou para a gente ler, que fala de pobreza. Então, ao mesmo tempo em que ele consegue uma moradia, ele fica mais pobre, que eles falam lá, pobre de acessibilidade. Eles são pobres de renda, ficam pobres de acessibilidade. E aí eles ficam, eu só sei que são 5 tipos de pobreza, que eu não estou lembrada no momento quais são todas, mas a acessibilidade está incluída. E aí, além deles serem pobres de renda, ainda tem a questão da acessibilidade, que aí também é uma outra, né, um outro viés que precisa ser discutido. Obrigada. Crisan, por favor, querido, desculpa. De nada, tá interessante aí a discussão que vocês estão levantando. Eu queria dar meu boa tarde a todos os colegas que estão presentes, professor Geraldo, professora Paula, professora Lupuna, Emadna e demais colegas. Bom, a minha discussão, e aqui não vai ser assim, pergunta direta, mas para a gente dialogar aqui com os demais colegas. A Lupuna ela vai fazer uma discussão, né, sobre a verticalização, e essa verticalização ela entra, né, como uma mercadoria que vai ser introduzida nesse espaço urbano de Manaus aí, com uma nova reconfiguração desse espaço. É bem interessante porque ela ela analisa os dados quantitativos, né, Lupuna. E isso vai dando uma dimensão, e quando ela toca na questão um dos aspectos que chama a atenção é quanto à morfologia dessa cidade, né? Ela se espraia de forma horizontal, mas em algum certo momento do seu contexto histórico ela vai criar alguns processos para essa verticalização acontecer. E nesse ponto eu queria que a Lupuna discorresse mais sobre quais pontos ela levantou em relação a essa morfologia que fez com que esse levantamento da verticalização ela fosse menos adensada que Belém, né? Como
como que essas características elas foram sendo, assim, no trabalho de campo, você foi buscando interpretar, como que você chegou a esses dados, né? Assim, dentro da sua pesquisa. Esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, que depois você pode comentar. O outro ponto é quanto a esses novos, né, vetores de expansão e também de mercado que nós vamos identificar no trabalho do Fernando. Ele vai pontuar, né, isso muito legal, como que essa lógica, né, da Zona Franca, de acumulação populacional num espaço, num contexto de concentração, né, de população, vai fazer com que esses novos vetores, que vão ser novos sujeitos e novos construtoras e incorporadoras, colocando como mercadoria esses espaços, né? Então, esse é um novo momento, né, de uma Manaus que sai de um projeto de Zona Franca e vai ser adentrado dentro de uma lógica de uma cidade mais já de comércios e serviços, né? Então, a gente percebe assim como que esses vetores vão ganhando cada vez mais força e impulsionando cada vez mais essa expansão dentro dessa lógica de concentração, tanto de capital, né, fixo, como também de capital fictício, né? Percebe-se aqui dentro do espaço urbano de Manaus inúmeras incorporadoras, né? Tanto de local como nacional e até mesmo de âmbito mais nacional, né? De âmbito mais nacional, introduzindo seus processos de financiamento, abertura de crédito, construção de prédios para circular, né, esse capital, esse fluxo que é um dos vetores assim, da atualidade que se destaca, né? Apesar da crise, entre aspas, dentro desse setor imobiliário, essa crise, nós percebemos aqui, analisando a capital Manaus, não tem, né? Porque, analisando algumas pesquisas dentro dessa lógica imobiliária, é um dos mercados mais pujantes que tem na atualidade, né? E continua cada vez mais impulsionado por isso. Então, dentro desses dois momentos assim que eu coloquei, minha fala, eu queria que tu discorresse nesse sentido também. Vou ver se eu vou conseguir responder, tá bom, Crisão? Falando em relação à morfologia e de por que a verticalização... Oi? Oi? Tá me escutando? Tudo bem, tá tudo bem. Sim. Tá. Tudo bem, tudo certo. Tá bom. Falando em relação à morfologia e de por que os prédios foram para esses lugares. Se a gente pegar a idade dos prédios mais antigos da cidade de Manaus, a gente vai ver que, primeiramente, eles se concentraram no centro da cidade, Avenida Eduardo Ribeiro. Mas Manaus, nessa época, ela não ia muito longe, né? Ela terminava ali no início do Boulevard, a mancha urbana de Manaus terminava no início do Boulevard, e do lado leste terminava na Cachoeirinha. Em Zona Sul, na verdade, na Cachoeirinha. E aí, depois da Cachoeirinha, nós tínhamos o Parque 10 com as chácaras e tínhamos a Ponta Negra, que era o local de lazer da população. Então, se a gente junta a dinâmica econômica da época com a população que foi morar nesses prédios e com os primeiros prédios, você vai ver que os prédios residenciais construídos no Parque 10 e na Ponta Negra são os mais antigos. Na verdade, aquele meio ali, que hoje é o corredor, esse vetor,
que foi analisado no meu trabalho, que vai do Parque 10 até a Ponta Negra, só existia ali o Parque 10, Mancha, né? O Parque 10 é a Ponta Negra, com prédios construídos. Mas por que foi ali? No Parque 10 eram chácaras, grandes chácaras, com pessoas já de alto poder aquisitivo na cidade. E a Ponta Negra? A Ponta Negra se enquadra na discussão de como que aquilo ali foi vendido. Os prédios da Ponta Negra, você acorda olhando para o rio, né? Então, é uma questão de localização, é valorização daquele empreendimento. E aí, explicada pela dinâmica do capital e de quem investiu naquele lugar. Porque a pessoa que constrói hoje nas margens da cidade, da mancha urbana, ela não chegou ali de qualquer jeito, não, eu vou investir aqui porque no centro da cidade é mais caro do que investir nas bordas, não. Isso aí está tudo ligado à questão de uma dinâmica econômica da mercadoria, que aí o Fernando pode até vir para a conversa e explicar mais essa parte, que ele é especialista nisso, e explicar como que essa dinâmica econômica ela acontece, né? Você não está vendendo o apartamento, você não está vendendo, você está vendendo o que aquele apartamento representa naquela localização. Então, isso tem vários aspectos, não, mexe com o aspecto econômico, com o aspecto social, né? E principalmente para as imobiliárias e o econômico. Então, os prédios da Ponta Negra, você for comparar um prédio que você acorda olhando o rio, ele vai ser mais caro do que um prédio que você acorda olhando para o outro prédio do lado, de cara com a outra pessoa que está acordando. Então, isso também tem a ver com a questão da paisagem. Tem a dinâmica morfológica de onde, naquele momento, era interessante se construir pelo público que aquele prédio ia alcançar, mas também tem uma outra visão por trás do porquê que aquele empreendimento vai ser naquele lugar e vai ser vendido daquela forma, como que vai se construir esse marketing da venda. Então, eu acredito que esses são os principais pontos aí em relação do porquê esses prédios antigos, né? Esse eixo antigo, ele está diferente do eixo novo. Não só pelo aspecto morfológico, que eu acredito que com as técnicas construtivas isso hoje seja o de menos, mas por como que esse capital ele se insere ali para que isso tenha valor para um determinado público. O Fernando pode complementar aí, por favor, Fernando. Colocar o seu olhar aí dessa dinâmica do capital e da mercadoria. Magna, tá desligado o teu áudio. Magna, o áudio. O áudio é Magna. Ai, tá. Obrigada, esqueci. Então, antes um pouquinho do Fernando se manifestar, eu quero falar sobre essa questão da localização dos empreendimentos de verticalização. Isso que a Lupuna falou faz muito sentido, né? Sobre a questão da valorização da terra, né? Sobre essa dinâmica do capital. Percebam, né? Como ela foi explicando, e pela nossa própria análise, esses empreendimentos, eles começam sempre afastados dos grandes centros, né? Então, você pode pensar, por que o empreendimento lá próximo da barreira, se nós formos olhar, nós temos espaços que poderiam ser construídos, outros empreendimentos, né? E aí também isso para mim que estudo mobilidade, né, que sei o quanto isso é impactante, porque quanto mais longe as pessoas vão morar, mais elas vão precisar, né, da questão da locomoção, e como nós não temos um transporte coletivo de qualidade, elas vão sempre pensar na questão do carro. Logo, esse caminho que elas vão percorrer entre esse afastamento que elas estão inseridas, as margens da mancha urbana, e aonde elas precisam se locomover, logo isso vai
criar um corredor de locomoção. E esse corredor de locomoção, ele vai ser um dos fatores que vai impactar no preço dessa terra, porque aí vai ser, né, o chamativo para vir lojas, né, para vir supermercados, porque agora nós temos um corredor de fluxo, né? E então tudo isso é pensado estrategicamente, né, sobre aquilo que a Lupuna falou, né, sobre essa questão do capital, né? Quer dizer, se você a Ponta Negra foi construído tão distante, né, que demorou esse corredor se formar, mas hoje você vê ali os condomínios, né, que começaram a surgir, né, são terras que obteram valorização, né? Hoje nós temos supermercados, então tudo isso eu acredito que seja uma estratégia, né, desse mercado imobiliário, né, que como a Lupuna falou, o Fernando pode falar com mais propriedade, já que ele estuda essas questões, né? Nos bairros periféricos, supermercado, imagina. Na Ponta Negra, empório. Sim, que é mais chique, né? Fernando, você não vai falar, não, é? Tô esperando. Tô aqui só de olho. Boa tarde. Livre, espontânea vontade. Boa tarde, querido. Livre, espontânea pressão. Tenho demandado, né, nos últimos 2 anos algum esforço a tentar compreender essa produção do espaço na cidade de Manaus, mesmo que seja de forma inicial ainda, né, mas a partir da ação, né, produção imobiliária, né, a partir do que eu venho chamar do imobiliário, né, o setor imobiliário como um sujeito produtivo, né, que digamos que essa denominação gera inicialmente alguns problemas, né? Eu acho que é importante, né, colocar esse determinado setor econômico, digamos assim, como um sujeito de produção, né, atuando dentro de uma lógica, né, de um sistema, né, mais amplo. Então, ao pensar o setor imobiliário como um sujeito produtivo, eu coloco como um sujeitado e sujeitante, né? Tá dentro desse par dialético. Então, a produção do espaço de Manaus a partir da ação desse sujeito produtivo, né, vai se dar sob diversas faces, né, diversas formas. Acredito que o trabalho da Lupuna, assim como do Felipe, alguns outros trabalhos também de outros colegas que vão tratar um pouco da questão da habitação também, né, da moradia a partir da questão do Prosamin, por exemplo, né, são alguns reflexos de como que essas múltiplas dimensões da cidade a partir do habitat, né, da habitação, a partir também de se ter o mercado imobiliário nesse eixo, nos revelam algumas interpretações, né, algumas importantes interpretações, horizontes para a compreensão, né, dessa produção do espaço. A gente vive um momento da produção imobiliária, né, que é aquela passagem da providência para a produção. Acho que a gente consegue dar esse destaque muito bem, né, da providência da habitação, ali as políticas públicas, né, Promorá, Coab, o próprio Minha Casa Minha Vida mesmo vem, num certo momento, apresentando, né, essa face de ser um provedor de habitação para a resolução de um determinado problema, né, que seria o déficit habitacional, mas que depois acaba por também, né, dar mais ênfase na produção habitacional, ou seja, a habitação, né, a moradia, ela acaba sendo centrada realmente enquanto uma mercadoria, né? Ela se torna um produto. Né? Como as discussões iniciais que tenham tentado realizar, né, até mesmo para tentar construir um projeto, né, de doutorado, né, de pensar, né, articular como que essa própria alteração, digamos assim, né, nessa lógica de se produzir moradias que influencia diretamente na lógica de produção,
da produção da cidade, né, ela se liga, por exemplo, com a passagem de um dítame, né, de que a cidade de Manaus ainda seria uma cidade fruto da indústria, né, da Zona Franca, né, que a cidade de Manaus seria pensada a partir das lógicas da indústria. Né. Então, tento investigar nesse momento, né, os problemas que norteiam minhas leituras, minhas investigações no momento, né, são tentar responder isso, né, qual é o momento de ruptura, se houve, né, ou se não houve, né, que a faz ser, né, que faz com que Manaus se coloque enquanto uma cidade já totalmente articulada com o imobiliário financeiro, por exemplo, né, com o mercado da produção da moradia. E é interessante, né, lendo o trabalho da Lupuna, né, do próprio Felipe, quando o Felipe estava escrevendo a dissertação dele, né, ele também encontrou problemas nesse sentido, né, de tentar avançar para além do que a gente vai chamar desses novos eixos. Ele acabou dando esse título, né, novos eixos e velhos eixos, né. Eu acabo chamando de as faces produtivas, né, do imobiliário em Manaus. Né. Não busco fechar muito na forma, mas sim no processo em si. Né. Mas quando ele estava escrevendo a dissertação dele sobre a questão da verticalização, eu atentei para ele, eu falei, na Zona Norte, sobretudo ali na faixa da Zona Oeste também, e a partir do programa Minha Casa Minha Vida, está ocorrendo uma verticalização também. Né? Pode não ser uma verticalização aos olhos de um segmento mais alto do mercado imobiliário, que produz formas, tipologias habitacionais que assaltem aos olhos, né, de quem vê, mas é um processo de verticalização na cidade, né, que vai apresentando, ou seja, novas formas dentro da cidade. Então, aí foi quando ele se atentou mais um pouco, né, para a questão do Minha Casa Minha Vida e acabou identificando, né, esses novos eixos da verticalização em si. Né. Ao tentar entender pelo mercado imobiliário, também, no meu trabalho, acabei identificando outras dimensões, digamos assim, estratificações desse sujeito produtivo, que seriam os construtores locais, né, pequenos construtores locais, produzindo pequenos conjuntos horizontais, né, condomínios horizontais, né, justamente para um determinado segmento do mercado imobiliário, que é o econômico. Né. Então, nesse sentido, por exemplo, e identifico também, né, a Zona Norte como que eu vou chamar, né, como um novo espaço de valorização desse mercado imobiliário, né, onde a gente acaba encontrando o papel do segmento econômico como sendo essa frente, né, esse sujeito que vai colocar essa frente do mercado imobiliário nesses novos espaços de atuação. O que surge aí, aí já não sei se eu vou um pouco pela compreensão do marginal, né, da centralidade, do centro-periferia, etc. Né, o que a gente já vai tentar compreender que são essas novas centralidades produtivas na cidade. Zona Norte, por exemplo, a gente acaba identificando, né, o surgimento, a produção de novos setores, de novos serviços, né, a presença de novos grupos econômicos no sentido de serviços e comércio, grandes atacadões, né, coisa que anteriormente, há uns 10 anos atrás, nós não tínhamos na Zona Norte da cidade. Né. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, que há uma articulação entre a produção imobiliária com a reestruturação, né, desses próprios espaços, né, anteriormente ditos consolidados da cidade. Né, o surgimento de um outro segmento, de outro segmento do econômico mesmo, né, pode estar interligado com o circuito superior da economia. Então, é interessante que a moradia, nesse sentido, ela vai se brincando, né, com outros segmentos da economia, né. O próprio Lefebvre já aponta isso no Direito à Cidade, né, que o circuito do imobiliário ele é um circuito que tende a ter articulações com as demais instâncias, né, do econômico. Né. Então, ao se colocar a moradia como um fator, né, como uma linha de compreensão da produção do espaço urbano de uma determinada cidade, como Manaus, a gente acaba também apreendendo as determinações de outras faces, né? Seja do econômico, do simbólico,
Acho que isso é importante, né, ter uma vista. E tenho tentado um pouco pensar, o Fredson e eu, o Fredson Bernardino, a gente acabou de escrever um artigo onde a gente deu o título de núcleos produtivos do imobiliário em Manaus. A gente acabou identificando 3 núcleos produtivos do imobiliário na cidade de Manaus, que seria o norte, né, o núcleo norte, que acaba abarcando um pouco a parte da zona oeste e a parte da zona norte, que estaria especificamente sendo atuado nesse momento pelo segmento econômico do mercado imobiliário. O programa Minha Casa, articulação desse segmento, né? A gente identifica um setor central, né, que já abarca ali a questão da verticalização no Parque 10, né, aqui mais próximo a Flores, etc., né, que são ainda áreas de interligação, né, com todas as zonas da cidade, de vias e fluxos, né, que também possuem uma diferenciação produtiva entre baixo e médio do mercado imobiliário, né, desses segmentos, e o setor oeste, né, que é o setor de maior agregação, né, de valor da produção imobiliária, que é justamente a região da Ponta Negra, né. A gente pode, quem trabalha com o mercado imobiliário, por exemplo, quando vai fazer levantamento de informações de empreendimentos, né, você não identifica Alvorada, você não vê Lírio do Vale, né, você não vê, não sei, Redenção, né, o que vai estar sempre presente nos flyers de propaganda é a região da Ponta Negra. Aí, às vezes, o empreendimento é quase chegando a Torquato, mas está lá como região da Ponta Negra, né? Então, entra aí também a questão do discurso, né, do marketing, como que ela vai se incorporando, né, a essa própria questão da produção. Então, nesse artigo, a gente acaba identificando esses 3 núcleos, né, da produção imobiliária em Manaus. A gente pretende ainda fazer nesse primeiro artigo que a gente acabou de finalizar, enviar para a revista, a gente fechou realmente nessa nuclearização, né, digamos assim. Uma professora até questionou, a gente levou para um evento, né, um esboço inicial dele, ela até questionou se isso não seria, tipo, eliminar os processos gerais que estariam a ocorrer na cidade de Manaus. A gente acabou respondendo que não, que isso é uma estratégia justamente de compreender a produção de um determinado segmento produtivo da totalidade desse processo, que se dá a partir do mercado imobiliário na cidade, né? E agora a gente é tentar dividir esses segmentos realmente, né, por conta da questão de renda, né? O que é econômico, o que é médio, né, o que é alto, que isso é um grande problema dentro das pesquisas de quem trabalha com o mercado imobiliário, né? Não tem uma divisão exata para isso. Você não sabe o que é médio, você sabe assim, pegando pelos valores, pelos preços, pelas tipologias, né? Mas não há uma divisão exata do que vem a ser essa divisão do mercado imobiliário, e acaba muitas das vezes complicando, né, a vida do pesquisador no sentido de realmente colocar tudo no seu ponto, né? Mas, enfim, a questão da moradia nesse sentido, né, tem que pensar assim de forma mais geral, acaba se manifestando sobre essas particularidades, né? Às vezes por uns horizontes mais totais, né, outros mais particularizados. Eu acho que também pensar a questão das políticas públicas de habitação na cidade de Manaus é muito importante, né? O que gerou o Prosamin, o que levou a se gerar, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, né? Os conjuntos habitacionais que foram surgindo na Zona Norte, com próprios vetores de expansão urbana da cidade, né? Então, são elementos bem importantes assim, de compreensão, e claro que sempre tentando aprender a totalidade desses processos. Acho que é o maior desafio, que não pode ser tido como obstáculo, assim, como horizonte de busca, é isso, né? Aprender essa totalidade desses processos, a partir de um determinado objeto de estudo, um fenômeno, né? Um sujeito produtivo, no meu caso, eu vou entender o mercado imobiliário na cidade de Manaus. É isso. Ok, Fernando, obrigada. Mais alguém quer Tem um falar chat. alguma coisa, fazer alguma colocação? Tem? O Ícaro colocou do chat.
Assim, o Ícaro fez uma colocação. Ícaro, você não quer... Tem como você falar um pouquinho sobre a colocação que você fez no chat ou você quer que eu leia? Fale, Ícaro. Aproveitando o que o Fernando estava falando das coisas que são importantes aí, o Ícaro está aí? Eu sempre, quando eu estou falando da verticalização, agora, vez ou outra, surge essa oportunidade, chamar os novos estudantes aí, mestrandos, pipiques, doutorandos, para tratar da questão simbólica da verticalização. Trabalhando a questão simbólica, talvez nos ajude a compreender muita coisa daquilo que hoje passa despercebido pela nossa análise, hoje, ou quando a gente está fazendo mestrado ou doutorado, a gente não tem tempo de avançar em algumas coisas que a gente acha importante, e eu acho que é por isso que a pesquisa existe. Então, fica o convite aí, porque a gente fala de dados quantitativos, a gente fala de análise de mercado, mas como são poucas pessoas ainda que tratam desse tema aqui no município, então quem está estudando, está na dúvida do que estudar, seria uma boa pegar esses trabalhos que são iniciais na pesquisa e avançar, porque tem muita coisa interessante a ser trabalhada. Só aqui a gente já falou bem umas 10, né? Umas 10 possibilidades de se avançar dentro dessa questão. Então, eu faço questão de convidar as pessoas aí que estão na dúvida e que gostam de trabalhar o urbano, questões urbanas, enfim, né, que pensem um pouco nessa questão, porque tem muita coisa ainda a ser pesquisada. E pesquisa está aí para isso, né? Tem que avançar. Obrigada. O Ícaro não está aí para falar? Ele não pode ligar o microfone, então eu vou ler o que ele colocou e aí, na sequência, eu passo a palavra para o Fernando, que levantou a mão. Então, o Ícaro colocou, né? Dentro desse contexto, podemos nos referir à extensão da cidade de Manaus para a cidade de Iranduba, uma vez que já é possível notar alguns processos de verticalização na cidade de Iranduba, que surgem para atender a essa própria extensão, mas esbarra em alguns empecilhos, como a distância e a própria morfologia estrutural da cidade. Fernando, você levantou a mão? Isso é interessante, né, isso que o Ícaro coloca. Eu acho que o nosso colega de NEPECAB, né, o Eduardo Henrique, que foi também orientando do professor José Aldemir, ele realizou, né, um trabalho a partir da produção imobiliária também, no que ele identifica a M070 como um novo eixo, né, de expansão do que ele é chamado dessa metrópole, né, de Manaus. No meu trabalho, por exemplo, também no doutorado, eu acabo pensando Manaus enquanto a cidade. Né, até o presente momento não expandi, né, a compreensão para a questão da metrópole. Então, eu fecho essa escala de análise na questão da cidade de Manaus. Mas é importante notar realmente, Ícaro, né, que esse processo ele vai tomando conta de novos espaços, né, vai criando novos espaços de atuação. Então, isso é interessante. E até mesmo, né, já articulando com a fala da Lupuna, sobre a questão de trabalho, né, em relação à moradia, questão do mercado imobiliário, dentro da nossa própria geografia, acaba sendo um pouco escasso, né, na geografia aqui do Amazonas, por exemplo. A gente vai identificar alguns trabalhos no serviço social, né, teve uma moça que defendeu, acho que em 2020, se não me engano foi ano passado, um trabalho também, a reprodução do espaço urbano de Manaus, a partir da questão do Prosamin. Outra leitura, né, parte, né, de uma outra leitura que não bebe um tanto da nossa, né, mas ela realizou um trabalho sobre a reprodução do espaço urbano de Manaus, eu achei muito interessante. Né, então, dentro da geografia, a gente acaba não tendo, né, eu acho que tem o Igor, que realizou também um trabalho muito, muito interessante, né, sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, eu acho que foi em Manacapuru, Iranduba, né, e você, acho que também ele pode dar algumas palavras que seriam de muito, muito bom grado. Né, então, ademais, assim, eu desconheço também, né? Então, seria muito interessante novos olhares sobre esse objeto, digamos assim.
Obrigada, Fernando. Mais alguém? Fale agora ou só quando eu for no NEPECAB. Acho que eu passo a palavra para a senhora agora, professora Paula. Bom, então, boa tarde a todos, parabéns a todos que participaram, assistindo, como ouvintes, como palestrante, a Lupuna, a Imagina, aos debatedores desta roda de conversa, né? Acho que a discussão foi rica, trouxe aí, na verdade, vários processos de expansão, várias direções de áreas de expansão da cidade de Manaus, na verdade, com características de uma produção do espaço urbano diferenciadas do ponto de vista econômico, né, propriamente, mas também da forma como essa expansão está se dando, mais horizontal, mais vertical. Achei interessante essa discussão que a gente fez, no sentido, inclusive, do que o Ícaro colocou, no sentido de que a travessia da ponte induziu, sim, de fato, uma nova área de expansão da cidade, né? Então, é isso. Acho que eu fiquei me perguntando onde ficou esses bairros mais entre o Parque 10 e o centro, né? Entre o Parque 10 e o Eduardo Ribeiro, né? Na verdade, o Adrianópolis, o Aleixo, né? Alguns... O Adrianópolis é o segundo mais vertical até o ano de 2010. Então, aí, uma faixa de renda também, né? Que diferencia esses eixos de verticalização, esses eixos de expansão da cidade, na verdade, né? São movimentos aí que são, eu não diria tão... existe uma cronologia, sim, de fato, mas não vejo com tanta nitidez essa cronologia. Acho que são processos que estão ocorrendo simultaneamente também. Existe uma sobreposição desses processos, na verdade, né? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer que no próximo mês, em vez de ser na última sexta-feira do mês de dezembro, vai ser no dia 17 de dezembro, para a gente fazer antes do Natal, para que a gente faça durante um ano esse projeto da Proeste, ligado à Proeste, né? Projeto de extensão com o bolsista. Gostaria de agradecer imensamente ao Igor, Francisco Igor aqui, que já foi PIBIC com o professor Aldemir, nosso ex-PIBIC, foi convocado a falar, não sei se ele falou, se ele quis falar, enfim, mas está livre aí para ele falar, dar recados. Então, agradecer a toda a equipe, né? A presença do professor Geraldo, extraordinária, felicidade de estar aqui entre a gente, né? Participando, vendo essa discussão aí, e agradecer a todos, porque o projeto continua até o meio do ano que vem. Depois a gente pretende continuar, né? Tentar renovar esse projeto. É um projeto que já foi idealizado pelo professor Aldemir, acho que em 2006. Ele começou com esse sexta.com.ciência, uma última sexta-feira de cada mês, e nos anos 2010 em diante eu comecei a dar continuidade a esse projeto, e hoje ele é formalizado como projeto de extensão na Proeste, né? Então, gostaria de contar com a participação de todos, sempre, não só hoje, né? E agradecer à turma de Geografia Crítica e Produção do Espaço, que está aqui presente, também aproveitando esses dias de projeto de extensão, né? De aula, intercâmbio entre uma pergunta que eu fiz para a turma foi em que medida os trabalhos orientados do professor Aldemir se apropriam dessas noções de produção do espaço e geografia crítica. Então, fica
fica a mensagem aí para todo mundo. Quem sabe a gente pensa um pouco, reflete sobre isso, né? Então, é esse dado o recado. Queria saber se alguém gostaria de ter a palavra. Eu quero agradecer, eu quero agradecer aqui ao convite e presença do professor queridíssimo Geraldo, professora Paula do meu coração, meus amigos queridos, aos alunos de geografia que tem aula com a professora Paula aí, muito obrigada pela participação, fica a dica dos trabalhos, e espero em breve estar pessoalmente com vocês, que é sempre bom a gente abraçar os amigos, né? Às vezes que a gente se vê agora é assim online. Né? Professor Geraldo, está na hora do senhor e a professora Paula já puxarem a nossa confraternização, né? Com aquele vinho, violão. Já fica aí a dica, né, Crisan? Confraternização. E é isso, tá, gente? Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigada. A Paulinha está no Recife. Só se for uma confraternização virtual, né? Virtual, sem problema, que nem a do ano passado. Tá certo. Tem lançamento do livro da professora. O aniversário da Tatiana, dia 1º, dia 2, tem o lançamento do livro que ela organizou sobre as vilas. Eu não sei exatamente o local ainda, mas, enfim, depois está já divulgado no WhatsApp do NEPECAB, né? Então, esse vai ser a confraternização do NEPECAB para quem puder comparecer. Eu espero que a Emadna possa, quem sabe, agradecendo a Emadna, deu tudo certo, né, Emadna? A sua internet funcionou certinho. Muito obrigada. Essa ideia. Obrigada, Emadna. Se envolver com as histórias que a gente vem fazendo. Eu que agradeço pelo convite, né? Estamos aí para as próximas. Tá bom. Então tá, então, pessoal. Vou deixar a gravação. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde, bom final de semana a todos. Bom beijo, final de semana a todos. Tchau. Tchau, Emadna, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.